graças a Deus conhecemos vivos, com saúde e felizes porque estamos aqui na casa do nosso bom Deus. Vamos entoar o irmão número 60, que tem por título O Herói. Número 60, que tem por título O Herói. Louvamos, Senhor, nosso Deus, porque somos uma nação que teme ao Senhor. Abençoa, Senhor, o Brasil, que se encontra, Senhor, em um estado permanente de situações difíceis para toda a população. Tem misericórdia de nós, Senhor, os nossos dirigentes, os nossos governantes, que o Senhor possa estar contemplando, Senhor, todas essas situações. Abençoa agora, Senhor, nossa escola dominical, para que possamos aprender mais a Tua palavra, sobre como nos comportar e sermos, Senhor, uma geração eleita por Ti para anunciar as boas novas do Evangelho. Abençoa a Tua igreja aqui neste lugar, e não somente aqui, Senhor, mas em todo lugar que a Tua igreja esteja, Senhor, trabalhando, levando a Tua palavra.
possamos, Senhor, estarmos revigorados pelo Teu Santo Espírito, fortalecendo nossas forças, nos dando coragem, Senhor, para anunciar cada vez mais, com ousadia, a Tua palavra. Abençoa missões mundiais que se aproximam, abençoa o Ministério de Missões de toda a Igreja Batista, para que possamos continuamente, Senhor, manter este compromisso de anunciar o Evangelho até os confins da terra. E oramos e Te agradecemos, e pedindo a Tua unção, Senhor, sobre a nossa irmã Letícia, que está à frente, o pastor que vai nos trazer a mensagem. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, permaneçam de pé e vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra em Salmos 21, e lemos do 21 até o 13. Salmos 21, e lemos do 1 até o 13. Salmos 21, 1 até o 13. E assim se expressa a palavra do Senhor. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfazer o desejo do coração, e não lhes negaste as súplicas dos seus lábios, pois os súplicas da bênção de bondade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, ele te pediu vida e tu lhes deste, sim, longevidade para sempre. Grande é a glória da tua salvação, e esplendor e majestade. Ó sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançarás todos os teus inimigos, e a tua destra apanhará os que se odeiam. Tu os tomarás como em fornalha ardente, quando te manifestastes. O Senhor, na tua indignação, os consumia. O fogo os devorará, destruirás a terra e a sua posteridade e a sua descendência. E entre os filhos dos homens se encontra de interarem o mal e puderem mentiras. Não conseguirão efetuá-los, porque lhes fará voltar as costas, e mirarás o rosto dele como o teu arco. Exaltar-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Que o Senhor possa aplicar cada porção linda em cada coração presente. Neste momento, vamos sentar e vamos louvar o hino. Hino 46.
preparando esses estudos para a nossa vida, que venha, Senhor, nos edificar. E a cada pessoa, Senhor, que venha ouvir isso até pelas redes sociais, pela internet, que receba a tua bênção, a tua graça, o teu amor. Pai, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para que a tua palavra, Senhor, venha a ser digerida no nosso interior. Nós temos tanto louvar e te agradecer nesse dia, nos dá uma manhã maravilhosa da tua presença. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Deixa eu passar a palavra ao pastor Manuel. Vamos voltar ao nosso estudo, negação da declaração de amor ao Senhor. Estamos no capítulo 3.2 e o assunto é negando por amor à exaltação. Falamos sobre o texto áureo. Estamos na quarta semana desse estudo, desse item. O texto áureo é Filipenses 2:8, que diz assim: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais velhos filhos dos homens são exaltados. Nós estamos depois da metade, onde tem uma expressão que diz assim: poderá nos faltar do mais precioso bem, que é vivermos a eterna carência de Deus. Daí em diante nós expressão vai começar. A exaltação é a tranca, o obstáculo intransponível para que haja um retorno àquilo que é verdade, Mas todas as portas estarão abertas para a humanidade. O fim dessa expressão aqui é muito forte e interessante, quando diz assim: porque a força da correnteza do orgulho poderá nos afastar do mais precioso bem, que é vivermos a eterna carência de Deus. Eu me lembro do diácono Nicodemos, que dizia sempre: nós somos eternos dependentes de Deus. Essa expressão ele sempre falava. E quando nós entramos na exaltação pessoal, quando nós mergulhamos naquilo que nós sabemos que sabemos, porque a infelicidade maior na relação humana é pessoas quererem fazer e falar aquilo que não sabem. E nós notamos muitas pessoas assim, os exaltados sempre fazem isso. Quando você vê numa reunião uma pessoa se destacando em tudo, falando tudo, fazendo tudo, e interrompendo a palavra dos outros para que aquele seja ouvido, isso é prenúncio de exaltação. E eu tenho na minha consciência, a minha mente humana, pensamento particular meu, de que quem sabe tudo, na minha concepção, não sabe nada. Porque quem sabe tudo não está disposto a aprender. E só sabe alguma coisa quem se disponibilizou a aprender. Então, nós devemos sempre aprender, como eu já falei aqui com os irmãos, o conhecimento cotidiano da universidade, de ciência, de órgão científico. Tudo isso é um conhecimento que não deve encher a pessoa de exaltação como nenhum. Quando mais se entende, mais se aprende, mais se estuda, mais se caminha para a humildade. Eu contei aos irmãos já uma vez que a exaltação e o de respeito às funções dos outros
mesmo sendo a mais elementar possível, é uma postura de sabedoria, de conhecimento. Eu vou ter que valorizar o padeiro que faz o pão, tem que valorizar o motorista que dirige o ônibus que me transporta, tem que valorizar tudo, todos são importantes. E a vida é assim. Se nós entendermos que precisamos dos outros, nós iremos ter um conceito de humildade e de valorização aos outros. Eu contei aos irmãos que 2 engenheiros civil saíram da universidade e foram para a casa do pai, dos pais que moravam numa mesma cidade. Mas para chegar no território que morava, tinham que atravessar um rio bem largo e profundo. Um dos engenheiros, novo, cheio de orgulho, de exaltação, eu saí daqui com um peão e estou voltando um engenheiro, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, e olhou para o canoeiro e não valorizou o trabalho do canoeiro, ele ficou tentando humilhar o canoeiro. As pessoas pensam que humilhar uma pessoa é só falar coisa desagradável, não, você pode até humilhar uma pessoa elogiando-la. E a gente sabe quando alguém quer nos diminuir, nos elogiando. Então o engenheiro disse para o canoeiro: você sabe o que é aritmética? Não, senhor. Você sabe o que é botânica? Não, senhor. E cada coisa que ele dizia, não, senhor, o engenheiro dizia: o senhor perdeu parte da sua vida. O senhor sabe isso? Não, o senhor perdeu metade da sua vida. E distraiu o canoeiro com aquelas conversas. A canoa foi, bateu numa pedra no meio do rio e a canoa começou a afundar. Então o canoeiro perguntou aos doutores: vocês sabem nadar? Não. Então vocês perderam a vida toda. E quando o canoeiro perdeu metade da vida, mas no naufrágio ele sabe nadar, não perdeu nada. E os engenheiros sabiam tanta coisa, mas o elementar não sabia nadar. Então vocês perderam a vida toda. Às vezes as pessoas estão nessa situação de querer humilhar uma outra pessoa pelo que a pessoa é, pelo onde a pessoa vive, se quanto ela é superior, porque a pessoa não estudou o quanto ele estudou, ou que nunca estudou. Então isso tudo é exaltação. E com esse orgulho, o crente não se sente dependente de Deus. As pessoas que acham que tudo eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero assim, eu não aceito de outra maneira, tem que ser assim. Essas pessoas não estão na dependência divina. Porque nós usamos um termo que às vezes não observamos, mas tem pessoas que usam sempre isso. Quando vão fazer alguma coisa, diz assim: se Deus quiser. Isso é viver na dependência de Deus. Mas outros, às vezes, assim como eu, com certeza eu vou. É uma expressão de exaltação pessoal. Com certeza eu vou. O correto seria: se Deus quiser. Agora, não é usar isso como hábito. Tem pessoa que usa como hábito. Se Deus quiser, mas nem está pensando em Deus realmente quando afirma essas coisas. Também isso é exaltação. Querer ser religioso melhor que os demais é exaltação. Querer ser crente maior, porque se você é maior do que os outros, você é membro de um corpo anormal. Porque um braço bem maior do que o outro é uma anormalidade. Um dedo maior do que o outro, bem maior, é a normalidade. Então nós temos que
entendemos que somos iguais. Não podemos deixar o corpo de Deus anormal. Precisamos uns dos outros. Isso tudo é forma de humildade. Como o rei precisa do vassalo, o rei precisa do servo, o rei precisa, a majestade, mas precisa do mais humilde trabalhador. Isso é consciência de humildade. Mas a gente, infelizmente, às vezes está sentado assistindo um culto e vemos expressões. Não é todo mundo que vê isso. Eu acho que Deus não dá essa virtude a todo mundo, porque se todo mundo tivesse isso, não teria reação nem de permanecer em igreja. Mas pessoas que nós vemos, e as pessoas não conseguem esconder a exaltação, não conseguem esconder, porque vive daquilo. Nós não podemos nos esconder da vida, nós vivemos daquilo, e queremos ou não, fugindo ou não, no escuro ou na luz, nós vamos demonstrar que nós somos, escondendo ou não, mas nós vamos ser descobertos, nós vamos ser, tudo é para ser revelado. Eu digo que o momento mais especial do ser humano é quando ele está sozinho. Aí é o momento verdadeiro do ser humano. Ele está sozinho. Ele está pensando, está. Quando tem alguém o vendo, ele deixa de ser um momento natural e mais próprio, porque ele quer demonstrar alguma coisa. Por isso eu digo, um hino que se canta para o povo ver e se revolta quando erra, ou quando alguém diz assim, não gostei, a pessoa, você cantou para quem? Foi para essa pessoa? Não, foi para Deus. Deus nunca vai descer ou mandar um profeta que não disse mais, dizer, ei, eu não gostei desse hino não. Porque o que é que Deus quer? Voz bonita? Deus quer o sentimento do coração. Se eu estou pregando, alguém não está gostando, porque está interferindo no seu erro, o problema é dele. Não tem nada a ver. Crítica, aos crentes receberem crítica, se irritarem com crítica, devem aprender com Cristo. O sinédrio, todo o tempo, o sinédrio, no tempo de Jesus Cristo, parece o STF hoje, Supremo Tribunal Federal. Parece que se enquadra bem no tempo de Cristo o sinédrio. Era crítica, perseguição. E Jesus calmo. Só teve um momento humano, meramente humano, de Jesus Cristo. Foi quando ele deu de chicote em gente, derrubou mesa, soltou ave, soltou animais, porque estavam fazendo na casa dele, na igreja, corvis e ladrões e salteadores. Quem é que dizia que ali tinha ladrão? Não, nós estamos preocupados com a adoração, estamos preocupados com o sacrifício, por isso nós estamos trazendo ovelha, bode, galinha, ave, todo animais, que são todos os animais que são usados no sacrifício. Nós trazemos. Isso é preocupação com o culto, mas não era preocupação com o dinheiro, que está vendendo 3 vezes mais um cordeiro para o holocausto. É bom nós observarmos o que é limite e o que é livre. O cristão, nós somos libertados por Cristo para sermos livres, mas não é para entrarmos na liberdade que as pessoas acham que tem. Eu acredito que livre não tem ninguém, porque nós ou somos escravos de Cristo ou escravos do pecado.
A diferença é o teor e o peso da escravidão. O escravo de Cristo é aquele que se alegra com o seu Senhor, que tem prazer, com a mulher pecadora, que pega um vaso precioso, um vaso de alabastro, um perfume precioso, e derrama nos pés de Jesus, beijando os pés e enxugando com o seu cabelo. Isso aí é escravo de Cristo. As ações é feita com toda a alegria do coração. E o escravo do pecado é forçado. Toda vez que obedece ao pecado, a mente pesa e se preocupa. Às vezes chora, se irrita porque não devia fazer aquilo, mas eu fiz, eu cometi isso. São as pessoas que são escravos do pecado. Sim. Pastor, é aquele texto que fala que o crente ele é livre para servir ao Senhor. Né? A história daquele escravo que recebeu a liberdade e disse que queria ficar com o seu Senhor, queria servi-lo por toda a vida. Muito bem. Eu estou fazendo um livro da árvore genealógica da família a partir do bisavós, 1800 e pouco, lá percebendo que tem a minha avó, que eu falo muito dela aqui, a dona Pertolina de Oliveira Barros, na libertação dos escravos, na Lei Áurea, em 1888, se não me engano, tempo de escola, de primária, ela tinha 8 anos, a gente tinha 8 anos, e disse que as escravas, quando foram libertas, elas iam lá na casa da mãe dela e do pai pedindo para não ser escrava. Nós não sabemos fazer nada, não temos como trabalhar, a gente quer ficar aqui, não nos dê alforria, nós queremos ser escravos. A pergunta dele é um símbolo do escravo de Cristo. Não, eu não quero ter liberdade, não quero fazer o que quero, não, porque o crente não faz o que quer. Eu quero fazer o que tu queres, Senhor. É uma escravidão de prazer, espontânea, e que conscientemente não tem como viver fora dessa escravidão. Então é isso que eu observo. Não podemos ostentar que somos livres. Somos livres do pecado, somos livres da condenação, somos livres do inferno, somos livres dessas coisas todas, mas livres para fazer o que nós queremos, aí é sonho, é extrapolar, porque nenhuma cabeça humana fazendo o que quer anda corretamente, nenhum sentimento humano desenvolvido para ser colocado como norma de vida vai seguir a Deus. Não há como. Nós temos duas naturezas e uma natureza é forte demais e a outra é fortíssima. Mas depende do cuidado e a espontaneidade que nós damos a cada uma delas. A carne é muito forte. Não, a Bíblia diz que a carne é fraca. Ela é fraca para relutar contra o pecado, mas ela é forte para exigir das pessoas que vivem nela a submissão ao pecado. O que vai determinar a estrutura de vida de quem crê é a vida espiritual. Porque o Espírito é fortíssimo em relação à força e o poder da carne. O inimigo é muito sutil. Eu acho que não existe crente que não tem um defeito. E isso faz com que as pessoas que não entendem sobre misericórdia e humildade não aceitar
aceitar o defeito do outro. Não existe. Já há um dito popular assim: ninguém é perfeito. E é certo. Ninguém agrada a todo mundo. E é certo. Agora, por quê? As pessoas são agradáveis quando as outras pessoas têm flexibilidade em aceitar o que ele é. É certo que nós não vamos aceitar os pecados, os erros, os desenganos das outras pessoas. Tem um outro que diz assim: o erro não se justifica, mas procurar saber por que o erro ocorreu ajuda muito no perdão. Errou, vamos ver por que errou. Antes de nós condenarmos o que errou, vamos olhar o que levou ele ao erro. Aí nós entendemos melhor e fica mais fácil nós perdoarmos. Então, tem coisa dentro ainda da norma denominacional da Igreja Batista que eu uso porque eu fiz um voto à denominação. Quando a gente faz um voto a manter as normas da igreja, nós falamos não somente ao grupo, não somente ao corpo examinatório, mas também a Deus. Mas a expulsão de um crente porque errou, isso eu acho duro. O crente errou, então bota para fora. Aí eu analiso, a igreja é um hospital espiritual. O crente errou, não estou falando de devasso, falando de pessoas contumazes a errar e fazer da tua postura religiosa como se fosse uma brincadeira. Mas errou. Eu fico pensando na igreja apostólica. Se Jesus Cristo não mandasse dar um recado a Pedro, quando ele ressuscitou, Pedro talvez não participasse mais da igreja apostólica porque negou o mestre. Mas João, que correu mais, chegou, a mulher, Maria Madalena, Jesus falou para ela, disse: vai, diz a meus discípulos, e em particular, e a Pedro, muito destacando isso, porque Pedro tinha negado ele, e estava abatido, e talvez os outros discípulos não aceitassem mais Pedro no apostolado, mas Jesus disse: diz a ele, a Pedro. E Jesus sabia que Pedro ia cometer aquele erro, mas antes disso disse assim: tu és pedra, a tua palavra disseste, é pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E a Pedro ele disse que daria a chave dos céus. Sabia que Pedro ia errar. Então, nós, como eu disse aqui, quando eu era adolescente, um diabo disse para outro: eu nunca confiei nesse rapaz. Olha, se nós estamos vivendo num grupo de uma pessoa de antemão, eu não confio. Quando essa pessoa cometeu uma falha qualquer, eu vou me estabelecer sobre essa falha. Então, nós somos diminutos e devemos ser diminutos diante das outras pessoas. Não digo isso para vamos humilhar a pessoa em tudo, não. Mas quem se humilha no teor do Evangelho, na consciência do Evangelho, no corpo de Cristo, a Bíblia também assegura uma bênção. Aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora farei do Pai. Padre é que diz assim: palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E fala. Só falta o latim. É. Então, a exaltação era sutil. Era sutil.
Às vezes um crente quer pegar diversos carros na igreja e outros crentes ficar sem carro nenhum. Não, porque, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço outro, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é nada. E você não é imprescindível. Nós somos, nessa viagem que eu fiz essa semana, eu fiquei olhando assim, dizendo, Deus, eu queria estar envolvido com pessoas assim, visitando um irmão numa fazendinha lá, uma irmã, uma vida bonita, recebeu a gente como quem recebe mais do que um presidente. Arrancou uma caixeira, cortou o carro de banana, cortou o coco, abriu o coco, e sem saber que eu era pastor. Depois de tudo foi que me disse, ele é pastor. O senhor é pastor? Eu sou da... Aí meu neto, mas ele é batista, a senhora é de outra. A senhora é de outra denominação, ele é batista. Aí, mas o meu neto me disse, mas ele não tem isso não. Eu disse para ela, olha, esse negócio de guerra, de denominação, de querer ser melhor que o outro, é falta de humildade. E Deus não está na exaltação. Nós somos tudo de Deus. E é uma pessoa interessante, humilde, a gente vê, não sabe de nada, de letra, aparentemente, mas é muito bom nós vermos o fruto do interior das pessoas do que o fruto da aparência. Porque o fruto da aparência eu também sei de uma história que a aparência predominando na vida um pintor. Ele disse, eu vou terminar minha carreira de pintura, mas vou pintar 2 quadros para encerrar. Uma pessoa parecendo com Deus e outra parecendo com o demônio, o diabo. E infelizmente tem. Foi parecida com o diabo e infelizmente tem parecido com Deus. Tem pessoas que parecem com o diabo na fisionomia, na ação e na reação. E tem pessoas que parecem com Cristo na fisionomia, na ação e na reação. Então o pintor ficou esperando, de repente veio na praça uma criança, uma adolescente, bonita. Eu olhava para a criança, para o adolescente, e dizia, graças a Deus, que pessoa bonita. Aí o pintor correu lá, senta aqui, meu filho, e pintou aquele. Demorou anos e anos, e aquela é feinha, mas não é tanto para parecer com o diabo, não. Aquilo ali é um menino todo esfarrapado, mas não dá ainda dizer que parece um diabo. Mas 30 anos depois, ele passou na mesma praça e viu uma pessoa lá parecendo um cadáver, magro, feio, dente crescido. Aí o pintor disse, é esse aqui, parece com o diabo, vou levá-lo. Levou, sentou na cadeira, eu vou lhe recomeçar, filho, eu vou lhe recomeçar, eu vou lhe pintar. Pintou. Quando ele está pintando, o velho se abriu num choro, num lamento. Aí, por que o senhor está chorando, cara? Eu não fiz nada para o senhor. Não, é porque, está vendo aquele quarto, aquele menino bonito ali? Sou eu. Quando era cuidado do pai e mãe, dentro do conceito da sociedade, ele era aqui em cima, e depois saiu para o mundo, se tornou aqui
aquele. Quer dizer, o mesmo ser humano foi modelo para ter um retrato parecido com Deus e do outro também para ser parecido com o diabo. Por quê? É que às vezes nós vemos as pessoas assim, pelo exterior. Ver pessoa pelo exterior, você pode ver nela Deus e o diabo. Ser humano que tenta morder o outro, que tenta destruir o outro, que fala palavrões desrespeitosos com o outro, essa pessoa do seu interior, ela transmite uma aparência demoníaca. Mas o ser humano que perdoa até aquilo que não é perdoáveis, isso é muito profundo. Aquilo que não merecia perdão, perdoa, essa pessoa parece com Deus. Quando Jesus disse lá da cruz, Pai, perdoa-lhes, ele não sabe o que fazem. Então todos nós, para parecermos com Cristo, antes de tudo, devemos lançar o perdão sobre as pessoas, principalmente, como diz Paulo, aos domésticos da fé. Antes de qualquer acusação, antes de qualquer condenação, derramamos nosso perdão e misericórdia sobre a pessoa que está sendo acusada. Quando eu disse que não concordo em o crente errar, a igreja eliminar, um termo até ofensivo, foi eliminado. E eu parei, analisei no Salmo, do Salmo 1, não sei se é o Salmo 1, o Salmo de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Não são assim os ímpios. Como é? Mas são Como o ímpio vento espalha. O que tem mais? Mas o Salmo diz assim: os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Os justos não permanecerão, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então, eu acredito que Jesus não expulsou Judas do ministério, mas ele mesmo se derribou. Nós não podemos eliminar ninguém de deixar de ser crente por cometer um erro, a não ser que ele mesmo se sinta, porque eu acredito que a igreja cristã, no uso da sua fidelidade a Cristo e da santidade, ela expulsa o ímpio do meio dela. E tem que tratar o pecador, tem que tratar. Não sendo uma pessoa, quanto mais a erro. E não querendo ouvir as instruções. Porque Jesus também prova isso lá, andando com 100 ovelhas, ensinando o caminho às ovelhas, como diz o bom pastor, vai. De repente notou que uma se desviou. Não quer deixar ele, que deixa, vai embora. E eu estava conversando com a irmã, com essa irmã, e ela disse para mim, eu disse, olha irmã, tem situações que crente quando erra, até os próprios irmãos nem vão mais se falar. Pastor, existe isso sim, isso existe mesmo. Eu digo, então isso é o quê? Onde é que está o amor que Cristo ensinou a essas pessoas? Conosco também. Isso também é exaltação.
Eu digo que os crentes às vezes têm uma postura de exaltação sem cabimento. Alguém chega e pergunta: você é crente? Aí uns dizem assim: pela graça de Deus. Outro diz assim: graças a Deus, com um tom de exaltação. Como tem crente que acha que ele tem algum mérito em ter sido crente, que ele escolheu a Jesus. Eu sou crente porque Cristo me escolheu. Esse pensamento é exaltação, mas o sentimento de humildade é: Cristo me chamou, Cristo me alcançou, Cristo me buscou, Cristo me tirou da mansão do pecado e colocou sobre a rocha. Então, quando nós admitimos isso, que nós não temos nenhuma vanglória de sermos cristãos, olha, nós somos os filhos, os herdeiros mais ricos do mundo. A nossa herança é uma herança que não tem como se medir o valor. Nós temos cidade inteira como herança, uma cidade especial, mas não pode caber orgulho na vida de quem está em Cristo, não pode haver orgulho. E cada vez que nós condenamos o nosso próximo, o nosso irmão, nós carregamos fardo, aumentamos os fardos que nós andamos na vida cristã. E quando nós perdoamos, nós nos sentimos levitar. O Senhor não me está assim à noite e dizer: não tenho nenhum inimigo. Você levita. Não, eu tive esse problema com o irmão na igreja, mas se ele não vir a mim, eu nunca vou perdoar ele. Você é um preso, prisioneiro. E a graça de Cristo quer cair sobre você, mas você criou uma cortina, um guarda-bênção, nem é guarda-sol, nem é guarda-chuva, um guarda-bênção. E as bênçãos batem e se perdem. Porque nós pensamos que somos deuses. O homem quer ser Deus. Todo o tempo a luta do homem é querer ser igual a Deus, tanto de Satanás como do homem. Os ditadores, as pessoas que sobressaem, que têm regime opressivo, que têm escravos, são pessoas que se acham Deus. E isso é exaltação. E a exaltação é a tranca, o obstáculo intransponível para que haja um retorno àquilo que é a verdade. O exaltado não pode ver a verdade. Por quê? A verdade só está nele. Só eu. Então não pode ver virtude, verdade, sabedoria, conhecimento em qualquer outra pessoa. Porque ele é totalmente exaltado. Mas todas as portas estão abertas para a humanidade, porque a verdade, com humildade, desarma a ira. A verdade, com humildade, desarma a ira. Primeiro, o cristão não pode ter ira, porque está explícito na Bíblia de que a ira é o primeiro sentimento da carne. Não pode haver ira no crente. Crente que se é usado pela ira é desavisado e incontrolável. Pode vir um momento de reação, pode vir um momento de rejeição, pode vir sim, porque nós somos humanos, mas essas coisas não podem fundamentar na mente de quem é humilde. Não podem fazer parte dos atributos de uma vida que é humilde. Então, nós
ter lampejos de vingança, podemos, lampejo de exaltação, de falta de humildade, temos, mas é aquilo que nós devemos entender. Parar e ver. Jesus Cristo disse a todos nós que mandaria um outro Consolador, o Espírito, que nos conduziria a toda a verdade. Se no meu momento de ira eu pensar em Jesus Cristo e ceder o seu Espírito, eu não vou praticar a ira. Porque sabe que ira é fruto da carne, não é? No meio de Deus. Então são essas coisas que às vezes nós estamos no dia a dia, mas as coisas passam pela gente tão rapidamente e tão sutilmente que nós ficamos, ele era assim, eu não imaginei, eu não pensava. Eu vejo muito essa expressão, eu não imaginava. Por quê? Porque nós deixamos as coisas passarem, estamos deitados em berço esplêndido, como diz a nova Maria da Bandeira, deitado em berço esplêndido, tanto na vida material, eu já me converti, eu sou salvo, então deixa as coisas passarem. Eu só aguardo agora o dia da redenção. Será que Cristo chamou você para ser assim preguiçoso? Não ser atento? São nesses corações desavisados que Satanás faz suas armadilhas. E nós devemos saber que ato de exaltação, de egoísmo, de orgulho, de discriminação, é um ato que não vem da integridade divina. Às vezes nós nos observamos pessoas e vemos pelos seus atos, essa pessoa não é capaz de conviver num grupo de pessoas civilizadas, de pessoas dignas, de pessoas corretas. Nós observamos, sim. E podemos chegar àquela pessoa e conversar. Mas discriminar como lixo, como tem gente que admite que pobre é lixo, analfabeto é lixo, e isso aí é se tornar um infeliz, dono da verdade, preconceituoso. Mas no meio cristão não existe isso, porque todos nós somos iguais. E não tem mais, quem quiser ser o maior, é a instrução de Cristo. Quem quiser ser o maior, será o menor. Quem se considerar o menor, será o maior. Isso quer dizer que não existe maior nem menor. O reino de tudo é igual. Eu não aceito bem a doutrina do galardão. Aceito muito. Não, porque a empregada e a patroa da mesma igreja e servia ao Senhor, e quando morreram, as duas foram para o céu. Isso tudo é criações de crentes cavilosos. Folha luz para o céu. Escuta isso, pregador. Obrigado. Jesus chamou primeiro a empregada, era a última na casa da patroa e foi a primeira chamada por Cristo. Cristo chamou e disse: olha, a sua casa é essa aqui. Era uma mansão, era uma coisa linda. A empregada, obrigado, Senhor, foi para casa, veio andando com a patroa, saiu do bairro, populoso,
capim e tal, coberta de capim. Aí disse assim: ah, patrão, essa é a sua casa. A patroa, quando saiu da casa da empregada, dizia: olha, a minha empregada ganhou uma casa dessa, como não vai ser a minha? Muito mais bonita, muito mais especial. Mas deu o contrário. Mas, Senhor, a minha empregada ganhou uma casa daquela e eu uma casinha dessa. Aí ele disse: tem um teor de verdade nessa ilustração. Aí disse: olha, a casa da empregada foi construída com os materiais que ela mandou para cá. E a sua com o material que você mandou. Você mandou. Aqui não teve predileção, não. Nós temos esse material aí. Eu não acredito que no céu vai ter diferença. Pobreza no céu, casa de capim no céu, casa individual no céu, é só que for testemunho de Jeová. Casa um material, nós somos seres espirituais. Como é que vai ter casa de parede? Diga aí, irmão Rafael. Eu lembrei que Lázaro Rico, como você falou, lembrei da parábola do Lázaro e Rico, lembrei. Que aí não mostra que houve predileção. Aí era um no céu e outro no inferno. O que eu estou comentando é sobre a diferença no céu. Por morar, um tem uma casa boa, outro é a casa ruim. Não há diferença no céu. Quando nós nos convertemos, veja bem o que a Bíblia nos ensina. Quando nós nos convertemos, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aqui na terra e no céu. Quando nós fomos redimidos, quando veio o dia da redenção e nós fomos levados para a glória, vai ter esse choque. Onde é a minha casa? Onde é a minha rua? Onde é que eu vou morar? Vai existir isso? Não vai, porque o Espírito não mora em casa feita pelas mãos dos homens. Por isso, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas o que ele diz? Aquele que crê em mim, eu e o Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Então, o Espírito mora em nossos corpos. E nós o nosso Espírito vai morar em corpos espirituais. Que ainda é mistério para nós dizer de que é formado e será formado esses corpos espirituais. Sabemos que é promessa que Cristo nos deu e é impossível que Deus minta. Pastor Noé, Sim. aquela passagem na palavra de Deus, Jesus ele fala: juntai tesouros no céu, onde a traça, o perdido o ladrão, não mine no mundo, porque aonde estará o teu coração, ali estará o teu tesouro. Sim. Então, assim, como o Senhor falou aí, o tipo de material. Então, assim, como é que se dá assim, quando Jesus ele diz assim: juntai tesouro no céu? Sim, o tesouro no céu, nós temos promessa de tesouro e de riqueza no céu, mas só podemos conquistar com a ação na terra. É a mesma coisa de Cristo. Cristo, o Pai queria salvar toda a humanidade, mas ele, com o poder dele, poderia dizer assim: perdia Satanás, a Alexandre de Moraes e resolvia o poder decreto a salvação de todos. Mas
Cristo fez? Foi que Deus mandou Jesus Cristo na terra, porque foi na terra que ele conquistou a vida eterna para todas as pessoas. Então, nós sabemos que temos o céu como tesouro, não podemos fazer tesouro aqui. E qual é o tesouro do céu? O tesouro do céu é se considerar pobre. É o que eu estou falando. Não cabe no tesouro do céu a exaltação. Nós temos que ser humildes. E quais são as coisas que juntam o tesouro do céu? A fé, a paz, a misericórdia. Por que a misericórdia? Porque dizem que quem empresta, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Dizem, não é bíblico. Mas a Bíblia nos leva a entender que quando nós fazemos para o bem do nosso próximo, sem querer recompensa, nós estamos fazendo algo de enriquecer. A ação do bom samaritano é uma dessas ações. Criou. E outra coisa, Deus não esquece do ato de amor que o ser humano faz na terra. Não pode ser esquecido por Deus. O ato do ser humano. Sim. Pastor, e o que nos faz exatamente juntar tesouro no céu é o que o Senhor sempre fala aqui. Vivemos o céu aqui na terra. O amor, o perdão, a misericórdia, isso nos faz juntar tesouro no céu aqui, como o Senhor falou. Como pensar em morar numa casa de capim lá no céu, se eu sou herdeiro por adoção do dono de tudo, das riquezas do Senhor? Então nós somos herdeiros, não há como ter, como o Senhor me fala, alguma diferença. Nós vamos usufruir das riquezas do Senhor. Se Deus nos considera todos iguais, a visão de Deus é a visão do pai do filho pródigo. Veja aí, por isso eu digo que eu não aceito muito tipo de galardão. Não, porque eu converti tantas pessoas, vou receber tanto uma coroa com tantas estrelas. É time de futebol e ganhou uma estrela na camisa, uma estrela. Não tem isso não. Sim, uma dica. Tem uma parte também da palavra que fala também dos galardões, não é isso? Fala. E ele diz mais, né? Que ele vem e com ele estará o seu galardão e vai entregar segundo as suas obras. Qual é o galardão prometido por Deus, por Cristo, a todos nós? A salvação. A salvação. Esse é o galardão. Por isso ninguém vai dizer assim, mas Senhor, olha, o que eu prometi a você foi a salvação. Ou é de Cristo ou é do anticristo. Então, o seguinte, se existir galardão, vai existir hierarquia, vai existir postulado, e lá não vai existir isso, porque as pessoas que forem para o céu são pessoas transformadas, já no início da conversão, é um treinamento para que depois o seu corpo seja transformado em corpos espirituais, para viverem igualmente, ninguém tem mais do que ninguém, porque Deus é tudo em todos. Então, se houver, o Senhor vai vir, vai dar o galardão. Isso não criaria e não cria no coração de quem aceita isso. Não, eu vou receber o galardão maior do Senhor, então eu sou melhor do que fulano de tal. Fulano de tal não fez nada, eu fiz tudo. E o crente tem que entender que o que ele fizer para o reino de Deus, é o que Paulo diz lá em Coríntios 13. Se eu desse meu corpo para ser queimado, se falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, quer dizer, não tivesse essa ligação com o reino, com a eternidade, nada seria. Então não adianta fazer tanta coisa e se admitir grande porque fez, porque nós não fazemos nada. Tudo que nós fazemos é inspirado por Deus. Irmão Isaías. É isso aí. Muito bom.
parábola do trabalhador da vinha. E os crentes às vezes podem dizer, mas pensando, mas quando eu chegar lá eu vou ser melhor do que fulano de tal. Eu sou pastor, eu também tantos anos na igreja, eu perdi tanto tempo de viver com a minha família, porque tinha de ir para a igreja, eu vou sempre, eu tenho mais coroa, mais direto do que o irmão fulano de tal. E é isso? Não existe nada disso. A parábola do irmão Isaías ventilou é uma parábola em que o dono da vinha queria trabalhador para a vinha. Então foi na praça onde os desempregados, os sem terra, os pés descalços ficam lá, aí apanhavam ele e levavam para a vinha. Ele trabalhava. Quando era 6 horas da manhã, levava para a vinha. Aí foi no meio-dia, tinha mais gente lá, ele levou. 3 horas da tarde, tinha outro grupo ocioso, ele levou. 6 horas, terminava o dia, o sol estava se pondo, aí fica aí na fila para receber. Aí o primeiro, os que chegaram de 3 horas. Se chegaram de 3 horas, eu fiquei aí, vamos, 1 denário. Os que chegaram de meio-dia, 1 denário. Os que chegaram de 6 horas da manhã, 1 denário. Mestre, nós chegamos de manhã, sofremos o sol calcitante do dia inteiro, e eles chegaram agora de tarde, ganhou 1 denário, igual a gente. Aí o Senhor diz assim, eu acertei vocês por quanto? 1 denário. Então eu estou pagando a vocês, e é de vocês. Mas esse aqui eu estou fazendo caridade com ele. Posso fazer caridade que é meu? Essa palavra que Jesus falou, o representativo, justamente é isso, e a Jesus Cristo como o Senhor da vinha. Então, não existe isso de eu tenho 80 anos de crente. Não existe nada disso. Quem converteu-se hoje tem o mesmo galardão que você tem. Agora, tem pessoas que vivem a exaltação, reclamando de Deus, exigindo de Deus determinadas coisas, e vive em atropelo espiritual, porque quem não educa o seu corpo à humildade, à sinceridade, ao amor, à misericórdia, ao perdão, vai ter atropelo espiritual. A exaltação promove a revolta. Por isso, os evangelizadores, aquelas pessoas que visitam as casas das outras, ou as pessoas nas praças, para levarem a elas a verdade do Evangelho, devem ser humildes e falarem das verdades do Evangelho com humildade. Tem evangelizador que não sabe evangelizar. Tem crente que vai visitar outra pessoa sem saber visitar. Em vez de melhorar a situação dessa pessoa em relação a Deus, piora. A melhor maneira de ouvirmos, porque até o Evangelho, proferido com exaltação, promove revolta. A melhor maneira de ouvirmos a alguém é nos identificarmos com este alguém. Quando alguém se julga e demonstra superioridade, é criado um ambiente de insatisfação e oposição no tocante daquilo que é dito. A exaltação pessoal pode trazer densas nuvens sobre a palavra de Deus, para que isso não acontecesse. Jesus humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus poderia, em qualquer momento, dizer assim, lá no Getsemane, para um momento da humildade, a prova da humildade de Jesus Cristo, onde a exaltação queria
fazer com que ele desistisse de morrer pela salvação. Lá está Jesus nos dizendo, acredito que, você é tão jovem, 33 anos, você vai morrer pelo povo que está zombando de você, um povo que não lhe respeita. Você vê, o teu próprio discípulo negou você lá no pátio da casa do sumo sacerdote. E olha, você foi daqui, você foi, pediu a ele para ajudar, você foi estar dormindo. Vale a pena morrer por um povo desse? Vale a pena fazer isso? E Jesus ali, como homem, penou muito. Por isso o Senhor tornou em sangue. E ele dizia assim: Pai, se é possível, faça de mim este cálice. Se Jesus ficasse nessa expressão apenas, nós ficaríamos pensando que Jesus quis desistir. Mas ele sabia. É por isso que eu digo, o crente tem que saber. Há momentos que vem dificuldade. A vida de crente não é, eu digo aqui, não é uma rede no terraço. E você dormindo pelo vento da praia. Não, a vida cristã não é isso. E Jesus sentiu isso lá no Getsemane. Mas quando ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele tinha poder sobre tudo. Ele que era Deus. Mas o exemplo de Jesus Cristo mas seja feita a tua vontade. É isso que muitas vezes nós não nos reduzimos à humildade e agimos e precipitamos as coisas e nos prejudicamos. E Jesus se humilhou até a morte de cruz, como nos diz o Evangelho. Então, nós não somos seguidores de Cristo? Somos. E podemos ir para a dificuldade até a morte. E tem um hino aí que diz: muitos já morreram por Jesus Cristo, o brilho da última hora, aproveitar a hora, o tempo, porque muitos já morreram por Jesus Cristo, e morreram mesmo, no tempo de Nero, Império Romano, muitos morreram, e não disseram não a Deus nem a Jesus Cristo. O crente que vive na exaltação, ele diz não a tudo, menos a si. Mas foge do conceito bíblico e diz assim: nós não somos de nós mesmos. O crente não é dele mesmo, mas o exaltado é dele mesmo. Nada é mais importante do que o que é dele do que ele é. E o exaltado se torna um ególatra. Adora a si mesmo. Jesus Cristo, que poderia fazer tanta coisa em seu benefício, veja o que é a falta de exaltação. Quando nós podemos fazer muita coisa ao nosso benefício, nós pensamos nos demais. Abrimos mão até da própria vida para beneficiar a humanidade. Pai, faça de mim este cálice, contudo, de maneira tal que eu não fuja de realizar a tua vontade. Esse é o sentimento do cristão, porque ser cristão não é só crer. Ser cristão é incorporar em sua vida as ações e reações de Cristo. Nossas reações como cristão têm que ser reações de Cristo. As nossas ações como cristãos têm que ser a ação de Cristo. E se assim fizermos, nós estaremos seguindo realmente ao Senhor. Só pode declarar amor ao Senhor quem esteja capacitado
a morrer pelo seu reino. A gente vê revoluções como aconteceu agora na Síria, rebelde, ou eu chamo não rebelde, porque quando se rebela contra o mal, não se pode ser o nome de rebelde. E se levantaram, muitas pessoas morreram para que o ditador, o impositor fosse derrotado. Muitas vidas. Então, quem quer assegurar mesmo a população, o crescimento do reino de Deus, está pronto para entrar na batalha, mesmo que isso lhe custe a vida. Mesmo essa morte seja mais humilhante. As pessoas humildes entendem que seus erros é que lhe apontaram para a humildade. O erro. Eu às vezes digo que o erro não é estrutural, mas é necessário. Como Jesus diz, o pecado, o escândalo é inevitável, mas ai daquele porque vem o escândalo. Então o erro é inevitável, nós vamos errar ainda, mas que esse erro nos mostre a necessidade de sermos humildes, para não errar mais. Mas se nós cometemos um erro, nos irritamos, choramos, mas não mudamos em nada, vamos cometer ele de novo. Aí é que eu disse, passamos a ser quanto mais ao erro, ao mesmo erro. Então, o que o humilde deve saber é que o erro lhe mostra caminho para a humildade. O erro dói mais no crente do que no ímpio. O erro dói no crente porque ele sabe que cometeu erro contra duas pessoas. E eu digo contra três: contra ele mesmo, contra Deus e contra o próximo. O pecado do crente é exigido 3 ressarcimentos, 3. O do ímpio não, é ele e quem ele praticou. Isso passa com uma nuvem rápida, mas o cristão humilde é diferente. Ele erra ainda, mas ele se abate, porque errou contra ele, que ele não queria fazer aquilo, ele sabe que aquilo manchou a sua identidade espiritual da sua mente, que aquilo manchou a sua relação com Deus, o seu estado. Senhor, conversar com Deus, se ele pudesse imaginar o olhar de Deus para ele depois daquele momento e o mal que fez ao próximo. Então tudo isso cabe na mente do crente humilde, e com essa humildade e esses erros ele vai crescer na humildade para não cometer mais erro como este. Os nossos erros nos apontam a humildade, mas o ímpio não. Quanto mais erro, porque tem gente se gloriando aí em ser matador de 10 pessoas. Tem gente se gloriando aí por ter conseguido todas as mulheres que apareceram em sua vida, todas as mulheres desejáveis. Tem gente se gloriando aí por destruir áreas e mais áreas. Isso aí é ímpio. O crente não, pode cometer um erro, mas por não ser exaltado, enquanto o exaltado cria força e poder do que fez, o crente se abate e entristece pelo que fez. Então isso é muito bom nós observarmos que nós não somos do mundo, que a exaltação é do mundo e que nós somos iguais diante de Deus. Buscamos ao Senhor para fortalecer nossas forças espirituais. Sem Ele nada somos,
e que já devemos viver o céu aqui, vivemos o estágio da eternidade aqui na terra, buscando os preceitos de Cristo, que é os preceitos do céu, para vivermos, porque isso aí já é sentir a glória de Deus na vida, desde quando, dentro do que fizer, do que pensar, do que realizar, sentir que Deus está presente. Então isso aí é a grandeza da vida cristã, ter a certeza de que a exaltação do mundo, que o inimigo não vai afogar o seu ímpeto espiritual, a sua alegria de viver como cristão, por ser exaltado. Que a exaltação passe por nós como passa um veículo mais rápido que o som, e que a brisa da paz, da calma, da serenidade, da esperança e da fé nos envolva, para que nós possamos dizer assim: eu sou do Senhor. E a nossa mente sempre refletir isso, e assim nós, abrindo a boca ou não, estamos com a mente e o coração louvando a Deus. Amém. Nós estamos chegando ao término desta escola bíblica dominical, e que o Senhor nos abençoe, nos perdoe os nossos pecados, dirija nossas vidas e nos prepare para que possamos, logo mais à noite, estarmos aqui de volta, mais uma vez, para glorificar e pedir e agradecer ao Senhor Criador de todos os Deus. Neste momento, eu peço a tua igreja que se coloque em pé e vamos fazer uma oração. Então, esta oração eu vou pedir ao nosso pastor Manuel Antônio. Somos gratos, Senhor, por estarmos na tua presença, por estarmos, Senhor, aprendendo da tua palavra. Nos dá, Senhor, visão de cristão semelhante ao teu Filho Jesus Cristo, que nunca se exaltou, porque, Senhor, pela sua humildade, nós ganhamos a salvação eterna em nossas almas. Nos faz, Senhor, também filhos cristãos humildes, para que a tua palavra, Senhor, mova os corações que estão revoltados com todas as coisas que a sociedade tem feito elas viverem. Abençoa o nosso país, o nosso Brasil, Senhor. Dirige as autoridades, Senhor, resolve todas as questões para que o Brasil possa voltar a ser um país anunciador do teu santo evangelho. Prepara-nos para o culto da noite, nos abençoe tudo, abençoa a tua serva que dirigiu essa escola. Leva em paz, Senhor, todos os teus filhos